hoje é crenças limitantes. O que a gente pode falar sobre esse assunto, Anne Vaz? Pois é, pessoal, é um tema engraçado porque a gente, quando ouve a expressão crenças limitantes, né, a gente fica um pouco assim, como assim? Porque crenças, teoricamente, são coisas positivas, né? A gente acredita, a gente tem fé, né? Não necessariamente em relação à questão espiritual, da forma que fizer sentido para você. Mas aí vem essa colocação depois limitante, ou seja, aquilo que eu acredito me limita. E aí, né? Vamos dar um exemplo bem genérico, assim, Vamos. aquela coisa que a gente escuta no popular, né? Assim, homem é tudo igual, Verdade, mulher adoro. bonita não é inteligente. Se tem diferença de idade no casamento, esse casamento não é por amor. As pessoas gostam, né, dessas coisas que etiquetam. E é engraçado, né, Polly? Porque a gente não percebe como a gente é criado desde cedo ouvindo essas questões e como elas influenciam a nossa vida, né? Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente tem que se livrar dessas, né, dessas capas, né, que a sociedade, você escuta das pessoas de um modo geral. Agora, a gente tem que Exatamente. lembrar que a nossa experiência pessoal também acaba levando a adquirir crenças, né? Às vezes porque são crenças de coisas que nós passamos e que a gente Sim. ouviu em algum lugar e acaba generalizando, né? Na verdade, uma grande, né, coisa que você pega na crença limitante é o generalizar situações, né? Quando você generaliza, você acaba com a razão de qualquer coisa, né? A gente não percebe como a gente está invertendo o poder que aquela criança teria, né? Porque ela se torna uma coisa automaticamente negativa, porque a gente já aceita essa etiqueta, né? Então, assim, a gente já espera que naquela situação aquele vai ser o desfecho. Você não dá nenhuma chance para que a coisa desenvolva como ela seria. Se uma criança pode me limitar, ela também pode me alavancar. Sim, eu acho que é exatamente a história de você se livrar da crença limitante e criar uma nova forma, né? A grande coisa que a gente fala sempre, né? A mudança de mindset funciona Sim, exatamente para isso, né? Para que você identifique, né, esses pontos, porque às vezes são coisas meio enraizadas, né? Eu estava lendo um texto falando sobre educação infantil e ele dava o exemplo, né? Uma pedagoga falando sobre isso e dava o exemplo do pai que batia no filho e que toda vez que ele batia no filho, ele falava: eu faço isso para te educar. Eu bato, mas é por amor. eu quero seu bem, né? E aí, assim, isso acabou provocando um problema que ele acabou virando um adolescente que, quando ele estava interessado na menina e tal, isso se tornou um caso porque, na verdade, ele acabou batendo nas namoradas, e aí foi identificado com a ajuda de psicólogos e tal, não sei o quê, que ele vinha com isso na cabeça dele, quer dizer, era uma crença limitante dele que ele mesmo não se dava conta, né? Era uma coisa que, na verdade, ficou enraizada, né, nele desde pequeno. Então, assim, são Sim. coisas às vezes que você não consegue identificar de imediato que você realmente tem que prestar atenção, né? Não, e a gente acaba não prestando atenção no dia a dia o quanto essas coisas vão fazendo parte, como esse menino. Ele passou a entender que a maneira de amar do pai era através da agressão, né? Então ele entendeu, opa, agressão igual a amor. E a gente acaba recebendo esses códigos, né? Tipo, o garoto quando gosta, ele perturba a vida dela. Gente, não, sabe? E aí é exatamente isso, porque esses códigos vão sendo implementados no nosso dia a dia e a gente não percebe. E essa pegada do Fênix, a gente está querendo sempre mostrar para vocês de uma maneira objetiva e muito clara. Ela pode também ser, se você entender de onde ela vem e desconstruí-la, ela pode se tornar uma coisa positiva. Como é que você pode entender aquele fator que para você é um fator que te impede de avançar, que de repente você está tendo uma dificuldade de relacionamento com alguém no trabalho, porque você botou na sua cabeça que aquela pessoa é parte de um grupo X, então está etiquetado da forma tal. Ou então você está enfrentando uma dificuldade no seu dia a dia em família, porque da mesma maneira a gente, olha quantas etiquetas a gente como mãe não recebe, quantas crenças limitantes, né? Mãe não tem vida, mãe não se arruma. A mãe vai fazer o cabelo, faz a unha, as pessoas começam a questionar assim, mas ela não deve ser uma boa mãe, ela deve ser irresponsável, É. porque como é que ela Como é que ela consegue? tem tempo? Entendeu? Ela não tem Exatamente. tempo. Então, assim, ela não cuida desse filho, né? Então, isso é uma Exatamente. crença limitante muito forte, né? E a gente, como mãe, também começa a se questionar, né? Porque se a gente está se cuidando muito, a gente diz, não, peraí, se eu tô fazendo isso é porque eu tô largando meu filho.
Eu não posso me cuidar é largar o meu filho, quando na verdade são duas coisas independentes. Mas isso vem de uma cultura antiga, onde a mulher tinha como papel, desculpa, principal, o foco na criança, né? Então, assim, ela estava ali para cuidar da prole, para segurar a casa. Então, cuidar dela mesma não era uma questão. E a gente tem que lembrar que a mulher era considerada apenas essa função. Ela veio ao mundo apenas para procriar. Caramba, mas eu sou uma mulher moderna, mas presta atenção para ver se isso já não influenciou em algumas decisões na tua vida. A minha mãe questionando a minha irmã qual é o motivo que a minha sobrinha tinha que ir tão cedo para a creche. Mas é engraçado, você vê, a minha mãe, olha a diferença de geração, né? Quando me colocou na creche, foi numa época em que a creche era super, assim, discutível, vamos dizer, né? Então, a minha mãe foi super bombardeada, porque minha mãe, na verdade, ela reviu vários padrões, né? Ela não tinha se casado no papel, ela me botou na creche cedo, ela trabalhou desde cedo, teve empresa. Então, esse conceito sempre foi uma coisa meio delicada. E no caso da creche, ela e meu pai foram super questionados do porquê que eu estava indo para a creche se eu tinha família. A mãe não dorme. Essa eu adoro, porque, gente, olha, é claro que no início, vamos combinar, você tá ali, né, aprendendo toda uma realidade nova, aquele bebê tá super dependente, mas mãe tem que dormir, né? Nem que mãe pode, tem que, porque privação de sono é forma de tortura. Será que o certo é você se convencer de que aquele é o seu papel, sofrer por aquele filho, ou buscar por que isso está acontecendo e uma coisa melhor para você e para a criança? Mas ele não tem como ajudar, ele é homem. Pois Como é, assim? adoro Não essa tem como também, adoro. ajudar? Ele é homem? Assim, ele é inútil? Ele tem alguma Inepto. debilidade? Assim, qual é o problema desse pai, então? Bom que ele ajuda, minha filha, você tem tanta sorte. Essa eu Como se ouvi, ele mas olha, não fosse obrigação, né? Assim, não, engraçado pois isso. é, fiz o filho sozinha e graças a Deus eu tenho esse benfeitor na minha vida. Não que meu marido não seja uma pessoa sensacional, mas pelo amor de Deus, o papel é dividido igual. Inclusive, até onde eu sei, até na parte biológica, 50-50%. Pois Então, é. por que na hora de cuidar eu tenho que ficar sozinha? Essa realmente eu adoro. Essa é uma das minhas favoritas, eu curto bastante. Quem tem dinheiro não é feliz, né? Se para você ter É. dinheiro você tem que sacrificar muito da sua vida. São crenças que acabam assim, a pessoa, né, precisa de repente mudar de carreira, não posso porque eu não batalhei o suficiente para ter esse emprego, e aí você começa a se questionar se você na verdade está apto a procurar um emprego, né? A gente está trazendo para vocês esse questionamento porque quando você olha essas crenças todas a gente falando, fica fácil você identificar, caramba, é mesmo. Eu estou deixando a minha vida ser guiada por uma série de coisas que nada mais são do que ditos populares que me disseram que era verdade. Comer manga com leite, nadar depois de comer, né? Vamos combinar. Eu comi, olha, eu vou ser sincera, eu comi manga com leite, a única coisa que eu acho é que é ruim. Porque a manga é doce, o leite fica com gosto de ervas, mas assim, não aconteceu nada, tô bem, pelo menos até agora. Nadei depois de comer, tá? Inúmeras vezes. Mas olha, assim, com essa meus irmãos podem comprovar. E estamos bem, somos 4, quer dizer, então tem uma amostragem razoável. E a minha filha, ela adora fazer assim. E a minha sogra, não, pelo amor de Deus, você vai ficar assim para sempre. E assim, eu confesso que eu tenho medinho também, que eu ouvi tanto isso. Cada vez que ela faz, eu fico, ai, Jesus, falo ou não falo? Passo para ela minha crença ou não passo? O nosso dia a dia está permeado, entupido de informações como essas. E que, na verdade, se você parar e analisar, você, de repente, pode estar permitindo que a sua vida não avance por conta de coisas como essa. Ah, eu sou mãe tem que me dedicar ao meu filho. Eu não posso agora ir estudar, porque senão eu vou deixar de dedicar a ele. Não, gente, uma coisa não está ligada à outra. Mas então a recíproca também é verdadeira. Se eu acredito com a mesma veemência que aquilo pode sim ser uma coisa positiva para mim e busco coisas que façam sentido, elas podem ter o mesmo poder, só que em vez de me puxar para trás, me ajuda a avançar. Coisas que você faz fisicamente alteram o seu corpo de várias formas. O Tony Robbins tem um livro, eu gosto muito dele, assim, acho que ele traz várias coisas, tem coisas a serem sempre avaliadas, tá, pessoal? Mas assim, algumas das coisas que ele fala são bem bacanas. E ele tem um livro que chama Desperte o Seu Gigante Interior. Nesse livro, ele cita um exemplo de um estudo feito em Harvard, onde eles pegaram 100 estudantes de medicina. Então, entendam que eles estão procurando pessoas que têm convicções muito fortes em relação à questão das drogas no sentido de remédios, né, e tudo mais, versus doença e tudo. Esses 100 estudantes foram chamados para participar de um estudo. 50% deles recebeu uma pílula azul e 50% uma pílula vermelha.
Foi dito para eles que a pílula azul era uma pílula com calmante e a pílula vermelha era uma pílula com estimulante, né? Então, a azul acalma e o vermelho que seria o que acelera. Só que, na verdade, a droga que é contida naquele remédio era o oposto. A pílula azul acelerava, era um estimulante, e a pílula vermelha era um calmante. Só que, como foi dito para eles que o vermelho acelerava e o azul acalmava, quando eles tomaram o remédio, mais de metade de cada grupo desses teve o efeito do que foi dito que o remédio fazia, e não do que o remédio de fato era. Isso é uma coisa interessante, porque eu poderia até falar, é o efeito placebo. É o efeito placebo sim, só que com o agravante de que eles ingeriram de fato aquela substância. A minha convicção de que aquilo ia me acelerar era tão forte que eu superei o poder daquele medicamento. Quer poder mais forte do que esse? O vídeo que a gente falou sobre gratidão, que tem exatamente um estudo similar a esse que a gente estava falando, né, que foram divididos em 2 grupos, né, eram 43 pessoas, se eu não me engano, na época, e aí dividiram e aí pediram para escrever uma carta, não era um remédio que eles tomavam, nada disso, era apenas um exercício, né, uma carta de gratidão, metade do grupo fez e a outra não. Isso deu uma alteração grande né, de hormônios de cérebro e tal. Então, assim, assiste esse vídeo que vale a pena vocês darem uma olhada. Né, nessa mesma vibe que a gente está falando aqui hoje, e aí é que a gente pega o ponto, né? De que maneira resolver o problema da crença limitante? Primeiro, que eu acho que é você identificar essa crença, né? E você perceber em volta que existem pessoas que conseguem fazer sim aquilo que você acabou de generalizar e falou que não consegue. Eu acho que você identificando que aquilo não é um ponto em comum em todos. Então, assim, eu acho que são coisas que vocês podem perceber que existe a forma de superar tudo. É só você olhar para dentro, identificar esse ponto. Eu vi um vídeo e ele fala de ciclo da realidade, né? Assim, é bem interessante essa coisa. O que eu achei interessante do vídeo dele, na verdade, foi que assim, o mundo é você que cria. Ele é o seu mundo. Então, a partir do momento que você crê em alguma coisa, aquela crença faz parte do seu mundo. Então, assim, quando você fala alguma coisa para alguém, você fala crendo que aquilo é verdade, né? É uma verdade para você. Então, a partir do momento que você joga aquilo, né, no universo, você cria aquele ambiente, você é aquele ambiente e você está acreditando piamente naquilo. O que a gente está querendo dizer com isso, também tem uma live nossa que fala sobre comparação. Então, não é a comparação para você se anular. Não é você chegar e dizer assim, ai, caramba, pô, tá lá a fulana que teve neném tem 3 dias, tá com barriga de tanquinho 57 gomos. Não. O que a gente está falando é para você procurar motivos de inspiração. Coisas que vão te motivar. Para você olhar aquela situação e falar assim, poxa, é possível. Sabe? Se é possível, eu vou buscar uma forma que para mim funcione. O que quer que seja que faça sentido para você. Da mesma forma que os estudantes de medicina, com a pura e simples convicção, superaram efeitos de um remédio, imagina o poder que você não tem sobre a sua própria vida, e aí, sua própria vida. Estamos falando com você. Esquece o outro, esquece de se colocar. Olha o poder que você tem com você mesmo. Olha quanto você pode conseguir quando você acredita. Começa buscando superar essas coisas que hoje estão te freando e em seguida você vai vendo as maneiras de viabilizar. Por exemplo, poxa, eu queria muito saber dirigir, mas eu não sei, porque mulher dirige tudo que a mulher dirige mal, vamos lá. Então por conta disso eu não vou nem dirigir. Nem adianta também. Mas poxa, você poderia dirigir. Mas eu nem tenho carro. Bom, meu filho, primeiro supera o conceito de que toda mulher dirige mal. Segundo, vai buscar aprender a dirigir. Terceiro, vai batalhar para comprar um carro. Agora, se porque você não tem um carro, você nem aprende a dirigir e também não supera o fato de que mulher dirige mal, você vai ficar parado e não vai a lugar nenhum. Mover positivamente as coisas, né? Pensar sempre o lado, é o que a gente estava falando desde o início das metas, dos desejos, tudo isso. Gente, todos os nossos assuntos têm uma correlação, entendeu? Se vocês pararem para ver os nossos vídeos, vocês vão ver exatamente isso, assim. Tudo você tem condições de parar, pensar, respirar fundo, assim, peraí, de que forma que eu posso transformar isso de uma forma positiva? A vida é sua. Se você acredita que aquilo é o caminho certo, vai lá, pesquisou, você acha que é assim que funciona? É assim que funciona para você? É aquilo assim, se para mim funciona eu correr às 4 horas da manhã e para você funciona correr às 10 horas da noite, vai correr às 10 horas da noite, mas você vai se mover de alguma forma. Entendeu? Encontrar o que faz sentido para vocês, certo? A gente agora vai trazer dica cultural. Isso! Tem que falar. Como é que o Poli fala? Como é que é? Dicas culturais!
Pessoal, essa semana a gente trouxe uma dica cultural que é um livro, mas que também tem a versão em vídeo no YouTube, tá? Na verdade, o livro foi baseado nesse discurso. A J.K. Rowling, autora do Harry Potter e tudo mais, que muitos de vocês conhecem e que a gente nem gosta dela, imagina. Ela fez um discurso numa formatura em que ela fala sobre a questão de você lidar quando as coisas não dão certo, não correm como você esperava, como você vai lidar com isso e transformar isso em alavancagem, né? E o livro é esse aqui, ó. É um livro super fininho, mostrando ele de ladranho, e textos bem espaçados e tudo mais. E ele tem aqui atrás uma frase que foi, assim, pra gente o poder... A gente até já falou desse livro numa outra live, mas a gente achou que ele merecia se tornar dica hoje. A frase é a seguinte: não precisamos de magia para transformar nosso mundo. Todos já temos dentro de nós o poder de que precisamos. Então, a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Esperamos vocês todos, todas as vezes. Beijo grande e vivam bem.